Cada dia mais vai deixando a sua mensagem. Em nome de Jesus. E vamos lá. Vamos partir aqui para o nosso assunto de hoje. Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante. Quando a oração é respondida. Quando a oração é respondida. Quem aí deseja ter a oração respondida? Tem alguém aí que deseja? Eu desejo. Já imaginou você orar aqui com uma sinceridade tão grande que Deus vai ouvir e responder a tua oração? Deus ouvir, não somente ouvir, mas responder a tua oração. Se você deseja, comenta isso aqui. Já quero adiantar para você. Se mantenha diante de Deus com um coração sincero. Se mantenha diante de Deus com um coração sincero. Por quê? O que é que acontece? O nosso adversário, que é o adversário de nossas almas, Satanás, ele quer distorcer a imagem de Deus Pai. Ele não quer que a gente olhe para Deus como um pai. É por isso que ele ataca tanto a paternidade de uma casa. É por isso que ele ataca muito a paternidade de famílias. Por isso que ele ataca muito lideranças. Porque ele mexendo na figura paterna, isso causa numa criança, num adolescente, num adulto, um trauma em relação a relacionamento de filho com o pai. E o que é que acontece? Chega uma hora que o ser humano ele não começa a lidar com Deus como um pai. Ele tem Deus somente como um Deus, como um Senhor, que tem que ter aquele ritual para conversar com Ele. Hoje a gente não precisa disso. Hoje a gente precisa de quem? De Jesus para nos acessar ao Pai. A gente, quando entrega a vida a Jesus, a gente tem o Espírito Santo conosco, que Ele é o canal que nos leva ao Pai, é o próprio Deus conosco. Jesus foi chamado de Emanuel, que é Deus conosco, Deus em nós, quando Ele esteve aqui conosco, e Ele deixou o Espírito Santo, ou seja, nós temos um acesso. Então é para a gente lidar com Deus como um filho lidar com o pai. Só que como é que um filho vai lidar com o pai se ele não teve uma boa paternidade? Como é que ele vai associar isso? Aí você percebe a investida de Satanás na paternidade. Só que eu já quero declarar em nome de Jesus, independente, irmão, irmã que está aqui assistindo, de como foi o seu relacionamento com o seu pai, independente disso, separe as coisas, porque Deus é um pai perfeito. Para Jesus, aqui como filho, está chamando ele o tempo todo de pai, tendo um relacionamento com ele, ele já passou tudo para a gente, dizendo assim, olha, o relacionamento com ele é perfeito. Não precisa você olhar com uma distância grande para Deus. Olhe como um pai que está perto de você, porque Ele é esse pai. Amém? Ele é esse pai, um pai que está perto. E hoje eu quero falar sobre a oração de Jabés. Jabés não é muito conhecido na Bíblia, tá? Está em 1 Crônicas, deixa eu abrir aqui, 1 Crônicas 4, a partir do versículo 9. Vamos olhar aqui, ó, Jabés. Jabés foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabés orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Gente, isso aqui é muito forte. Vocês sabem o que significa Jabés? Jabés significa doloroso, aquele que veio para causar dor, aquele que causou dor
ou tristeza. O nome é hebraico, então se você for pesquisar o significado, você vai ver isso, aquele que causou dor. A mãe dele já deu esse nome a ele, porque ele deve ter representado algum sofrimento grande na hora do parto. Certo? Mas a Bíblia diz que ele foi o homem mais respeitado da família. Ou seja, alguém que veio, trouxe muita dor. O nome dele já trazia essa sentença, porque tem nome, gente, que traz um decreto sobre a pessoa. Você já percebeu isso? Tem nome que traz um decreto. Por exemplo, Jabés, aquele que causa dor, sofrimento, trouxe tristeza. Jacó, enganador. Só que o nosso Deus, quando Ele percebe que a gente permite uma abertura e a gente deixa Ele entrar por completo em nossa vida, o que é que acontece? Ele transforma até o nosso nome. Ele transforma muitas vezes a nossa reputação. Ele transforma a nossa história. Ele transforma. Amém? Quem crê aqui no Deus que transforma a história? Quem crê aqui no Deus que pega um nome que tem uma sentença ruim e transforma esse nome, transforma essa vida, transforma essa história? Se tem alguém que crê aqui, diga amém. Então, o que é que eu percebo? Ó? Jabés foi o homem mais respeitado da família. Mesmo com muitas dores, mesmo ele tendo essa sentença sobre o nome dele, o segredo está aqui no versículo 10. Para quem está chegando agora, eu estou em 1 Crônicas 4, versículo 10, onde diz: Jabés orou ao Deus de Israel. Olha a sinceridade nessa oração. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ou seja, tinha uma sentença sobre o nome dele, mas ele orou ao contrário. Ele orou dizendo: Senhor, que a tua mão esteja comigo, me protegendo, guardando do mal e me livrando de dor. E Deus atendeu ao seu pedido. Atendeu a um ponto que Jabés foi o homem mais importante da sua família. Mais relevante. Entre todos os filhos, ele foi o mais importante. É um nome pouco citado na Bíblia. A gente vê essa história aqui. Muitas pessoas também não comentam sobre esse nome. Mas guarde isso. Jabés teve uma oração sincera e o pedido dele foi atendido. Sabe por que muitas coisas a gente está orando e não acontece? Porque a gente pede errado. A gente pede errado. Jabés aqui, mesmo tendo uma sentença sobre o nome dele, ele foi sincero diante de Deus. E isso tocou o coração de Deus ao ponto que Deus atendeu o pedido, simplesmente. Ele não precisou de ritual, ele não precisou fazer um monte de coisa aqui para chegar até Deus. Ele pegou e orou: Senhor, me abençoa, aumenta minhas terras, me livra das dores, que a tua mão esteja comigo. Pronto. O que é que ele quis dizer aqui? A minha vida é tua, Senhor, eu pertenço a ti, cuida de mim. Sem o Senhor eu não posso fazer nada, sem a tua mão eu não sou nada. Quem sou eu aqui? Entendeu, gente? Nós precisamos dessa sinceridade diante de Deus. Amém? Diga assim: eu preciso ser sincero. Igreja, seja sincera diante de Deus. Você que está aqui assistindo, seja sincero diante de Deus. É uma oração para os teus filhos? Seja sincero. E leva teus filhos, teus netos, para quem aqui tem filho e neto, ou só filho, ensina eles a serem sinceros diante de Deus. Porque a religiosidade, ela vem com um disfarce muito grande, mostrando que a religião, ela fica dizendo o que você deve, o que você não deve fazer, o que pode, o que não pode, mostrando um caminho, um padrãozinho a seguir. E Jesus veio dizendo: tem um relacionamento de filho e pai, acessa ele diretamente. O véu rasgou de alto a baixo. Acabou esse negócio de você estar
precisando daquele ritual todo para procurar Deus. Agora você tem acesso, mas seja sincero. Seja sincero diante do Senhor. O ladrão na cruz, gente. O que é que a gente sabe do ladrão na cruz? Vamos ler aqui Lucas 23, a partir do versículo 32. Eu quero ler aqui com você. Lucas 23, a partir do versículo 32. Vamos ler aqui, ó. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados na crucificação de Jesus. Esses homens eram bons? Não existe ladrão bom e ladrão ruim na cruz. Todos eram ruins, criminosos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele e tiraram os sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Olha isso aqui, é o que o povo dizia. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, Deus, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Aí vamos ler aqui, ó, versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Você sabe o que é isso aqui, meu irmão? O homem, mesmo no lugar de sentença, olhando para Jesus na mesma posição que ele estava, ele olhou para o outro que estava insultando Jesus e ele disse: Você não respeita a Deus, você não teme a Deus. Ou seja, ali ele já estava reconhecendo Jesus como Senhor, Jesus como Deus. Olha isso aqui, mesmo na hora da morte, o ladrão ali perto de morrer, ele foi sincero diante de Deus. E ele disse a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso aqui já é um mistério grande sobre a morte, hein? Que a gente acha que vai passar não sei quantos anos para ver Jesus. Ele falou: Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso aqui? Mais uma oração que foi atendida. Ele conversou com Jesus. Isso aqui é uma oração, uma fala. Uma oração. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo. Ou seja, Jesus não respondeu o criminoso que insultou ele. Ele não respondeu. Mas aquele que reconheceu ele como Deus, como Senhor, porque ele disse ao outro: Você não teme a Deus? Ele é inocente. A gente merece, mas ele não. Ou seja, um ladrão que, mesmo sendo criminoso, tendo feito coisas erradas, não sei se ele tinha matado, se ele tinha roubado, não sei o que foi. Sei que foi algo sério para ser crucificado, pode ter sido assassinato. No último instante, ele reconheceu Jesus como Senhor e foi salvo. Porque Jesus declarou: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Jesus não disse: Você vai dormir e daqui a tantos anos, quando tiver o juízo, você vai acordar. Ele disse: Hoje. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, às vezes, quem morreu hoje, para a gente, essa pessoa está esperando o juízo final. Mas Deus acelera as coisas assim, ó. A pessoa, quando abrir o olho, já está com Jesus. São mistérios, porque a gente não tem como falar, né, o que acontece depois da morte. Mas, olha o que eu falei hoje. A oração de Jabez, que tinha um nome com significado de dor, aquele que traz tristeza. Ele trouxe tristeza na hora do parto, mas ele foi sincero diante de Deus. Ele foi sincero. Ele chegou diretamente e falou com aquele que pode fazer algo.
Essa semana eu vou falar mais sobre isso. Vou falar sobre alguns personagens que a gente nem conhece muito, mas estão na Bíblia e nos ensinam demais. Muitas vezes, igreja que está aqui me assistindo, essa família da live do meio-dia, tem algo que você está esperando Deus responder. Pode ser que Deus não respondeu ainda, possa ser, né, porque não é o tempo. Mas às vezes você pediu errado. Peça certo ao Senhor. Amém? Peça certo ao Senhor. Eu vou deixar um versículo para você aqui. Tiago 4, 3 ao 6. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse versículo é um versículo duro, é um versículo pesado, mas é um alerta para a gente. Ontem eu estava conversando com uns pastores, a gente estava tomando um café, e eu estava conversando com eles, e na conversa teve um momento que eu falei assim: hoje, na minha infância eu não via muito isso na igreja, mas hoje está assim, ó. As pessoas vão para a igreja como um compromisso religioso, como uma missa. Eu tenho que ir no domingo. Eu vou no domingo, aí tem uns que não gostam da católica e vão na evangélica e vice-versa, mas eu vou no domingo cumprir o meu compromisso, ficar ali, ter um louvor confortável, chora, escuta a pregação, mas na segunda continua na mesma vida, na prostituição, na fornicação, continua mentindo, continua fazendo orações para os seus próprios prazeres. E aí Tiago vem e alerta essa turma, dizendo: ó, vocês pedem mal porque pedem para si mesmo, para seus prazeres. Gente, toda oração que tem um propósito, toda oração que tem um propósito de servir o próximo, toda oração que tem um propósito atrelado à vontade de Deus, Ele atende. Por isso que o ladrão falou: lembra de mim quando estiveres no teu paraíso. Ou seja, ali foi cumprido o propósito na vida dele de salvação, mesmo no último instante, porque Deus não quer que as vidas se percam. O inferno, ele foi criado para o demônio, para o Satanás e seus anjos, seus demônios. Nem para a humanidade foi criado o inferno. Só que Satanás, ele é tão astuto, tão mentiroso, tão enganador, tão perverso, que ele quer levar a humanidade para lá. Ele quer levar as almas para lá. Entendeu? Mas não foi criado. Deus não criou dizendo: eu quero que a humanidade se perca e vá para o inferno quem não me obedecer. Deus não quer isso. Deus quer salvação. Deus quer o resgate das almas. Só que ficaria muito fácil se ele chegasse aqui e salvasse todo mundo de repente, dizendo: pronto, ninguém vai mais para o inferno, viva a vida como vocês querem. Seria algo forçado, seria algo artificial. E Deus não é artificial. Ele trouxe Jesus, Ele trouxe a mensagem, Ele trouxe o reino, e agora vai quem entender isso, quem for convencido pelo Espírito Santo, quem permitir essa abertura. Então, a gente tem que entender isso, ó. Eu quero a salvação para minha família, amém. Eu vou começar a orar, vou ser sincero diante de Deus, vou ter atitudes que a minha família olhe para mim e veja Jesus na minha vida. Que às vezes o povo olha e diz: para ter Jesus e ser chato desse jeito, para ter Jesus e falar muito desse jeito, viver falando besteira desse jeito, não quero não. Às vezes a nossa geração olha para a gente como um exemplo e diz: para ter Jesus e ser assim como essa pessoa, quero não. A partir de hoje, irmão, quando você for orar, seja sincero diante de Deus. Senhor, esteja comigo.
até o que o Senhor me der, eu quero usar para servir as pessoas. É um dom, é um talento, é dinheiro, é um abraço, é aconselhar alguém, tudo para servir o Senhor. A habilidade que eu tenho no meu trabalho é para servir o Senhor. E Deus, meu irmão, Ele responde a oração sincera. Deus, Ele responde a oração sincera. Amém? Então, para quem chegou depois, leia a história de Jabes. Está em 1 Crônicas. Amém? 4, versículo 9 e 10. O nome com a sentença de dor, Jabes, ele orou, foi sincero ao Senhor, e ele foi o homem mais importante da sua casa, da sua família. Eu declaro sobre a tua vida uma oração sincera diante de Deus, que Deus vai te responder e você vai ver. Foi por causa dessa oração sincera. E aquilo que você ainda não recebeu, não reclame, porque Deus só entrega no tempo certo. Deus não entrega com antecipação para você se perder. Deus entrega no tempo certo. Amém? Então, que essa semana, que é a Semana Santa aí, a gente lembra da crucificação de Jesus, da ressurreição. Tem essa semana para ser uma semana de sinceridade diante de Deus. Uma oração sincera, uma entrega sincera, uma busca sincera. Irmão, às vezes 10 minutos que você tiver com Deus pode valer muito mais que você passar 2 e 3 horas. Amém? Então, hoje eu estou encerrando. Que Deus abençoe tua vida. Quem chegou depois, assista do começo, que hoje foi poderoso. Amém? Boa semana para todos. Obrigado, Iliane, Dalila, Tia Elda que está aí, Carla, todos, Alexandre. Quem assiste depois, irmã Vaneide, irmã Nega, Deus abençoe a todos. Irmão Ari, fiquem na paz. Ótima semana. Daniel, hoje está terminando mais cedo, é porque a mensagem foi até aqui, tá? Eu não sou de ficar enchendo linguiça aqui, passando um tempão falando. A mensagem é essa. Oração sincera diante de Deus. E quem chegou depois, assista. Para você entender o que aconteceu com Jabes. Amém? Fica na paz. Até amanhã, meio-dia, em nome de Jesus. Boa semana para todo mundo.